Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 9 de agosto. Agora na Espanha, meio-dia e 6. No Brasil, 7 e 6 da manhã. Gente, apesar da BTC estar caindo menos 1,29%, a gente abre mais um candle comprador, porque o Heiken Nash calcula a abertura e o fechamento com base numa média ponderada ancorada na abertura e fechamento do candle imediatamente anterior. Ou seja, esse candle ele mede a inércia movimentacional. Então, em que pese a gente está caindo menos 1,30, o fato é que a gente abre mais um candle comprador. Possivelmente a gente está desenhando uma figura triangular com topos descendentes, fundos ascendentes, o que deve redundar numa cunha que provavelmente vai explodir de forma ascendente em direção a essa camada acumulacional. Na projeção, a nuvem de Shimoku segue ganhando espessura esverdeada, o que é muito bom. Os compradores estão retomando o controle da BTC. As três linhas do canal de Keltner estão promovendo esse cruzamento de baixo para cima contra a nuvem. Na nossa banda de VWAP mensal, vocês vejam que o topo de ontem ficou maior do que o topo de hoje. Ontem a gente chegou a bater 24,245. Hoje, até agora, a máxima foi 23,933, ou seja, os topos estão descendentes, os fundos estão ascendentes. Isso aqui é claramente uma cunha triangular que deve se desdobrar numa explosão ascendente. É uma acumulação normal, já que a gente passou o dia todo estressando a Upper ontem, né? A gente estressou a Upper, voltou para a VWAP, no patamar de virada da VWAP, ficamos basicamente no mesmo patamar e agora a BTC está estressando a Lower. Daqui a pouco eu vou dar os sinais, vão ser bons sinais, porque a gente está abaixo da Lower nesse momento. Provavelmente os sinais vão fechar com bastante rapidez. No nosso gráfico semanal, a gente segue basicamente acima da MM200 no semanal, que ficou ali em 22.800 e pouquinho. A gente está em 23.528. Provavelmente até o domingo a gente vai desenhar esse corpo real aqui para cima da MM200, que foi o que aprisionou a BTC desde a semana que se iniciou em 18 de julho, onde a gente não conseguia transpassar a MM200, que passou a ser a nossa âncora aqui. Mas vários indicadores já dão conta de que a gente encontrou o fundo dessa história. O RSI no semanal segue escalando para os quadrantes mais tópicos da métrica. Enfim, gente, é claro o movimento acumulacional para uma explosão ascendente da BTC em direção ao nosso alvo mais imediato, que aqui no gráfico das VWAPs a gente consegue visualizar melhor, que é essa camada congestional aqui, em torno de 30 mil, que está coincidindo com a VWAP anual, que também cedeu. E a gente está há tanto tempo longe da VWAP anual, que está mais do que na hora para a gente explodir em direção a ela. Nos fatos, pessoal, analistas dão conta de que a BTC está criando uma configuração, um sinal de alta historicamente incrível. Está se formando um tipo de acumulação que vai redundar numa pernada explosiva que pode levar a BTC para patamares que, inclusive, têm condição, patamares que possuem condição de romper o último all-time high na faixa de 69 mil. E o ouro, ele, segundo um deputado brasileiro, o ouro deve ser rastreado em blockchain. Deputada quer que o Brasil passe a rastrear em blockchain toda a cadeia de produção de ouro no Brasil e evitando assim a exportação de ouro ilegal. É a tecnologia blockchain chegando para ficar. E o verdadeiro MVP das criptomoedas é o Fed. MVP é uma sigla no mercado financeiro para denotar algo que MVP significa Minimum Viable Product, que é um produto que precisa de um conceito mínimo de viabilidade para poder engrenar. E segundo esse analista aqui da Blockworks, numa reportagem muito interessante, o próprio mercado de ações e todos os produtos financeiros padeceram desse mínimo de viabilidade e tiveram a sua conformação aprimorada diante de vários infortúnios, desde o crash da Bolsa de Wall Street em 1929 e todas as crises pelas quais o mercado financeiro passou, criaram condições mínimas
de não só o mercado acionário, mas todos os produtos financeiros envolvidos evoluírem para atingirem esse mínimo existencial e chegar onde chegou, nessa capitalização de trilhões, e adaptando-se aos modelos de regulação e compliance exigido pelos estados soberanos. E não é diferente com o mundo cripto, já que há ainda muitas arestas a serem aparadas. Então ele cita, por exemplo, o caso da Luna. Quão grande Terra Luna poderia ter chegado se a bolha do mundo cripto não tivesse efetivamente estourado em 2022, como aconteceu, a BTC caiu de 69 para menos de 20 mil dólares, chegou a bater 17 mil dólares. Então perder 40 bilhões de dólares de capitalização em Luna UST não foi tão doloroso assim, porque se o mundo cripto continuasse escalando, isso aqui rapidamente poderia atingir mais de 100 bilhões de dólares e a dor poderia ser, os estragos poderiam ser muito maiores. Então, esse suposto estouro de uma bolha, que na verdade foi uma correção de conformação, segundo ele, esse analista, no sentido de ajustar os rumos do mercado cripto. Com certeza o que está faltando agora é um tapete regulamentar, colocando as bases, os trilhos, para que projetos como não só Luna UST, mas projetos que têm capacidade de amealhar bilhões de dólares em capitalização tenham fundamentos mais sólidos. Segundo esse analista, é preciso que os trilhos, os rumos do mercado cripto estejam fincados em boas bases para que a próxima pernada de alta não gere bizarrices como foi Terra Luna UST e o crash que ela acabou promovendo. E um medidor de conflito China-Estados Unidos, com base em critérios definidos por Ray Dalio, que é conhecidamente um profeta da geopolítica e finanças internacionais, chegou num nível máximo. Segundo ele, é quase inevitável um conflito China-Estados Unidos por uma série de razões que ele vem elencando. E, enfim, ele faz uma comparação com conflitos anteriores de larga escala. E, segundo ele, a visita da Nancy Pelosi a Taiwan foi só o gatilho para startar algo que vai ter consequências mais sérias. E a Rússia suspende inspeções americanas de seu arsenal nuclear. É a escalada de toda essa tensão que o próprio Ray Dalio está dando conta na tensão China-Estados Unidos. O próprio silêncio eloquente da China em relação ao conflito Rússia e Ucrânia dá conta de que é mais um elemento dessa escalada de tensão geopolítica global. E o Joe Biden afirma que não está nem um pouco preocupado com uma eventual agressão chinesa contra Taiwan. Ele depois tentou desfazer o que ele mesmo falou, mas aí acabou complicando mais. Foi perguntado diretamente se a viagem da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, foi um erro. Ele simplesmente respondeu que a decisão foi dela. Ou seja, ele é democrata, ela é democrata. São respostas curtas, secas, que na minha leitura são irresponsáveis e só alimentam ainda esse erro na avaliação do risco que é uma invasão de Taiwan pela China. Na minha leitura, os Estados Unidos são fortemente dependentes dos semicondutores que Taiwan produz, e isso já foi objeto aqui de uma reportagem que eu li aqui no canal. A TSMC, a maior produtora de semicondutores do mundo, ela é indispensável para os programas militares avançados norte-americanos e para a vida civil norte-americana. O 5G não existiria se não fossem os semicondutores, os chips da TSMC. E é como se Taiwan fosse para os semicondutores o que a Arábia Saudita é para o petróleo. Ou seja, há toda uma guerra geopolítica e militar agora em torno da ilha, em torno dessa tecnologia que eles detêm, e isso sim pode escalar para algo bem mais sério. E o mundo tá maluco, a BTC segue, na minha leitura, resiliente. No intraday a gente basicamente está esgarçando a lower, já a gente vai voltar para ver o up,
e eu vou ofertar os sinais, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, a BTC segue acumulando forte no diário, no nosso gráfico das VWAPs. Ela segue migrando forte, fazendo um balezão bonito aqui, ó, em direção à VWAP anual, que tá ali em 30 mil. Daqui a pouco eu volto. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.